Olá, pessoal! Vamos mergulhar hoje em dois conceitos da geometria que estão por toda a parte no nosso dia a dia, muitas vezes sem que a gente nem perceba: o perímetro e a área. Para começar, pensa só um pouquinho. Qual é a diferença entre dar uma volta completa num campo de futebol, pisando só na linha, e a tarefa de cobrir esse mesmo campo com grama nova? Parece simples, né? Mas essa é a ideia central que separa perímetro e área. Um é o contorno, o outro é o preenchimento. Então, o nosso roteiro de hoje é esse aqui. A gente vai primeiro entender bem a diferença entre contorno e preenchimento, depois vamos ver como calcular o perímetro, em seguida a área e, para fechar, um jeito bem legal para nunca mais esquecer as fórmulas. Vamos lá! Certo, vamos começar pelo começo. Seção 1. Contorno versus preenchimento. Vamos deixar essa diferença bem clara de uma vez por todas. De um lado, temos o perímetro. Pensa nele como se fosse a moldura de um quadro ou a cerca de um terreno. É a soma de todos os contornos, a distância que a gente percorre ao redor da figura. Por isso, a gente mede em unidades de comprimento, como centímetros ou metros. Já a área é outra história. A área é o quadro inteiro, é o terreno todo por dentro. É a superfície, o espaço que a figura ocupa. E por ser uma superfície, a gente mede em unidades quadradas, como centímetros quadrados ou metros quadrados. Beleza, agora que já entendemos a ideia geral, vamos focar só no contorno. É hora de falar sobre como calcular o perímetro. E olha, a regra não podia ser mais simples. Para encontrar o perímetro de qualquer polígono, é só somar a medida de todos os seus lados. É isso? Não tem segredo. Se é um triângulo, somos 3 lados. Se é um retângulo, somos 4. É, no fundo, uma medida de distância. E, claro, a gente pode ser esperto. Se a figura tem lados iguais, como um quadrado, por exemplo, não precisa ficar somando lado mais lado mais lado mais lado. É muito mais fácil pegar a medida de um lado e multiplicar pelo número de lados. No caso do quadrado que tem 4 lados iguais, a conta fica simplesmente 4 vezes a medida do lado. Bem mais rápido, né? Ok, perímetro já está dominado. Vamos para a nossa terceira seção. Se o perímetro era caminhar pela borda, a área é sobre preencher todo o espaço que tem ali dentro. O pulo do gato para entender a área é pensar na unidade de medida. A área nos diz quantos quadradinhos de um certo tamanho cabem dentro da figura. É por isso que a gente sempre fala em metros quadrados ou centímetros quadrados. A gente está literalmente contando quantos quadrados de 1 metro por 1 metro ou de 1 centímetro por 1 centímetro preenchem aquela superfície. Certo, já entendemos o que é a área. Mas a pergunta que não quer calar é: como a gente calcula isso? É aqui que as famosas fórmulas entram em cena. Vamos nos concentrar nas duas mais importantes para começar. A área do quadrado é a mais fácil, é só multiplicar a medida do lado por ela mesma. Ou seja, lado vezes lado. Já para o triângulo, a fórmula é: você multiplica a base pela altura e depois divide o resultado por 2. Guardem bem essas duas, porque elas são a base para um monte de outras coisas em geometria. E para garantir que essas fórmulas grudem na cabeça e nunca mais saiam, a gente preparou uma ajudinha. Que tal uma musiquinha? É o nosso canto das fórmulas. Vamos lá? Vamos começar com o perímetro? Prontos? A letra é assim, ó. Para encontrar o caminho ao redor, some os lados, que é o chão. Simples, né? Perímetro é só somar. Agora, vamos para a área do quadrado. Se liga! Para o espaço do quadrado lá dentro, é lado vezes lado. Que contentamento! Pegou? É só multiplicar. E para fechar com chave de ouro, a área do triângulo, a última parte da nossa música. Para a área do triângulo, eis o jeito. Base vezes altura por 2 desfeito. Perfeito. E aí? Agora ficou fácil de lembrar, vai dizer. Então, vamos resumir tudo para ficar bem claro. Perímetro é a distância ao redor de uma forma. Área é o espaço dentro dela. A fórmula para o quadrado, lado vezes lado. E para o triângulo, base vezes altura dividido por 2. Com essas ferramentas, a gente já consegue entender muito do mundo ao nosso redor. E agora fica um desafio. Olhe um pouco ao seu redor. A tela do seu celular, a capa de um livro, uma janela, o azulejo no chão. Quantos perímetros e áreas a gente consegue calcular agora mesmo só com o que vimos aqui? Dominar esses conceitos básicos abre as portas para enxergar geometria em tudo. Fica aí a reflexão. Até a próxima!